Quando Fábio saiu naquela manhã dizendo que ia tomar um ar, eu estava sentada na poltrona do quarto com Alana adormecida nos meus braços. Meu corpo doía, não só fisicamente, mas em cada parte emocional. A cesárea ainda estava fresca, meus seios latejavam com a amamentação desajeitada, e eu me sentia um poço vazio tentando sorrir para minha filha. Mas ele não quis saber. Apenas jogou as chaves sobre a cômoda e saiu, sem olhar para trás. Pensei que voltaria logo, talvez com café, pão, algo que me mostrasse que ele ainda estava ali, mesmo que distante. Mas não. As horas passaram. Primeiro 2, depois 5. Tentei ligar. Celular desligado. Mandei mensagem. Visualizada. Sem resposta. A angústia foi crescendo dentro de mim como uma bomba prestes a explodir. A verdade nua e crua é que eu estava exausta. Completamente esgotada. Ainda com pontos da cirurgia, sem conseguir me sentar direito, eu precisava levantar de hora em hora para trocar fraldas, preparar mamadeiras, tentar controlar o choro da minha filha, que era só um bebê e não tinha culpa de nada. À noite, quando finalmente ouvi o som da chave girando na porta, meu coração acelerou. Quis acreditar que ele traria um pedido de desculpas, uma explicação qualquer, ou ao menos uma justificativa tola que me permitisse continuar me enganando. Mas o que entrou pela porta foi o retrato do desprezo. Fábio estava com a roupa amarrotada, o cabelo bagunçado e o cheiro forte de bebida. Ele nem olhou para mim. Passou direto, largou os sapatos na sala e se jogou no sofá, pegando o celular como se fosse o dono do mundo. Você passou o dia fora, Fábio. Eu tô com pontos ainda. Você tem ideia do que é isso? Minha voz tremia, não só de raiva, mas de frustração. Ele respondeu com a mesma frieza de sempre, sem nem levantar os olhos. Você fica exagerando. Não é porque teve o bebê que o mundo parou para girar em torno de você, Letícia. Naquela noite, nossa filha Alana acordou chorando às 2 horas da manhã. Era fome. Eu mal conseguia me levantar da cama. Meu corpo parecia ter levado uma surra. Fábio estava no quarto ao lado, dormindo profundamente, como se fosse solteiro, como se não tivesse nenhuma responsabilidade sobre aquela criança que ele mesmo me ajudou a colocar no mundo. Eu me arrastei até o berço, sentei com dificuldade e amamentei Alana em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Pela primeira vez, me senti órfã, mesmo tendo uma mãe viva, mesmo sendo casada, mesmo tendo uma casa. Eu estava completamente sozinha. Nos dias que se seguiram, Fábio passou a repetir o padrão. Saía pela manhã dizendo que ia ao mercado ou precisava respirar um pouco, e só voltava horas depois, cheirando álcool ou perfume que não era meu. Ele evitava o contato com Alana. Dizia que não tinha jeito com o bebê e que isso era coisa de mãe. Minha sogra, ao contrário, tentou me ajudar. Apareceu 1 ou 2 vezes com comidas prontas e roupas de bebê. Mas Fábio não deixava que ela ficasse muito tempo. Dizia que precisava de paz, que não queria gente enchendo a casa. Uma vez, ouvi quando ele disse ao telefone: "Essa criança chora o dia inteiro. Eu preciso me afastar um pouco ou vou surtar." E desligou na cara de quem fosse. Talvez de um amigo. Talvez da tal mulher que, mais tarde, eu descobriria que fazia parte da nossa história muito mais do que deveria. Comecei a emagrecer. Não por vaidade, mas porque esquecia de comer. O tempo todo era dedicado à minha filha, que dependia de mim para tudo. E mesmo exausta, mesmo emocionalmente destruída, eu tentava sorrir para ela. Porque ela era inocente. Porque ela merecia amor, mesmo que eu estivesse me sentindo vazia por dentro. Após uns dias, tentei conversar com Fábio seriamente. Perguntei se ele queria se separar, se estava com outra pessoa, se ao menos tinha coragem de dizer que não queria mais aquela família. Ele olhou nos meus olhos e respondeu com o veneno mais frio que já senti: "Você tá chata, tá acabada. Nem parece a mulher com quem me casei. Quem aguenta isso? Eu tenho só 30 anos, Letícia. Não quero virar um velho antes da hora." Naquela noite, ele saiu. De novo. Pegou o carro e foi para a balada com os amigos,
como se eu não existisse. Como se Alana não existisse. E foi aí que eu percebi que aquela ausência, aquela frieza, aquele desprezo, não eram fases. Eram escolhas. E Fábio estava, conscientemente, escolhendo viver como se fosse solteiro, mesmo tendo uma esposa recém-operada e uma filha recém-nascida em casa. Ali, comecei a me perguntar se o que ele fazia era apenas egoísmo, ou se havia algo a mais por trás daquela fuga constante. Na manhã seguinte àquela maldita balada, Fábio entrou em casa como quem tenta evitar os próprios passos. A porta se abriu devagar, quase sem som, e ele pisou na sala com a leveza de quem sabe que está errado, mas se recusa a admitir. Eu estava no sofá, com Alana dormindo sobre meu peito. Meus olhos ardiam de tanto chorar na madrugada, meu corpo ainda doía dos pontos, e minha mente pesava como se eu estivesse carregando um caminhão. Ele tentou agir como se nada tivesse acontecido. Passou por mim, deixou a chave sobre a mesinha, abriu a geladeira e bebeu um copo d'água como se voltasse de uma simples caminhada no quarteirão. Nem olhou para mim. Nem perguntou da filha. A raiva subiu, mas eu me controlei. Por dentro, eu gritava. Por fora, eu sussurrei. Você passou a noite fora, Fábio. Ele fez uma careta, deu um meio sorriso sarcástico e respondeu. Tava precisando sair um pouco, respirar. Você tá surtando à toa, Letícia. Nem parece que tá feliz com a nossa filha. Aquilo me atravessou como uma faca. Como ele podia distorcer tudo assim? Eu estava feliz, sim. Mas também estava cansada, machucada, ferida e, principalmente, sozinha. Aquela foi a primeira vez que ele voltou de madrugada. Mas não foi a última. Na semana seguinte, ele passou a repetir o comportamento. Saía de casa alegando que ia resolver pendências no trabalho, reuniões urgentes, clientes exigentes e outras desculpas genéricas. Voltava à tarde, cheirando a perfume barato misturado com cigarro. Usava sempre a mesma camisa social, e às vezes nem se dava o trabalho de esconder as marcas no pescoço. Quando eu perguntava qualquer coisa, ele revirava os olhos e me acusava de estar paranoica por causa dos hormônios. Certa vez, Alana teve uma cólica terrível. Eu fiquei com ela nos braços por mais de 3 horas, andando pela casa, tentando acalmá-la. Minhas pernas tremiam, minha cabeça latejava de sono e fome, e o telefone do Fábio só dava na caixa postal. Quando ele finalmente entrou, às 2 da manhã, eu desabei. Você não atendeu, Fábio. Ela chorou a noite toda. Eu tô exausta. Onde você estava? Ele deu de ombros, jogou a mochila no sofá e respondeu, com um tom de deboche. De novo esse papo? Já falei que tô trabalhando. Você acha que dinheiro cai do céu? Fábio começou a evitar qualquer tipo de contato mais próximo. Dormia no quarto de hóspedes com a desculpa de que precisava descansar. Eu sentia como se fosse uma intrusa dentro da própria casa. Ninguém vinha nos visitar. Nenhum dos amigos dele perguntou por mim. E estranhamente, Camila, a madrinha do nosso casamento e antiga melhor amiga dele, havia sumido. Não mandou mensagem, não veio conhecer Alana, não apareceu nem nos primeiros dias. Aquilo me incomodou. Camila sempre foi presente, quase como uma irmã do Fábio. No início da gravidez, ela ligava toda semana, me mandava vídeos sobre maternidade, se oferecia para ajudar com o chá de bebê. E depois do nascimento, silêncio absoluto. Parecia que havia evaporado. Resolvi ligar. Ela atendeu com a voz hesitante. Oi, Letícia. Quanto tempo? Tudo bem com a neném? Tá bem, graças a Deus. Mas, Camila, posso te perguntar uma coisa? Por que você se afastou? O que aconteceu? Ela hesitou. Do outro lado, ouvi um suspiro longo. Letícia, não é por mal. É que tem coisas que a gente precisa deixar pra lá, sabe? Às vezes, ficar perto atrapalha mais do que ajuda. Fiquei sem reação. Aquilo parecia um enigma. Por que ela estaria se afastando de mim justo agora, num dos momentos mais vulneráveis da minha vida?
Naquela mesma semana, Fábio saiu para uma convenção da empresa. Disse que ficaria fora o fim de semana todo, com alguns colegas, e que eu deveria descansar e aproveitar para colocar a cabeça no lugar. Eu ri por dentro. Como descansar cuidando sozinha de um bebê recém-nascido com o corpo ainda em recuperação? No sábado à noite, depois de dar banho na Alana e colocá-la para dormir, peguei o celular e entrei nas redes sociais. Era meu único escape. Foi aí que vi a foto que destruiu tudo. Era uma postagem da Isabela, uma das madrinhas do nosso casamento, esposa de um dos melhores amigos de Fábio. Estávamos todos próximos antes. Ela inclusive segurou a Alana no colo quando veio visitar na maternidade. Na legenda, noite perfeita com ele. Só nós dois e o tempo parou. A foto era sutil. Um prato de risoto, 2 taças de vinho, velas acesas e uma mão masculina com um relógio igual ao do Fábio. Não era coincidência. Eu reconheceria aquela mão entre 1000. Era ele. Era o homem com quem jurei construir uma família. E agora ele jantava à luz de velas com Isabela, a mulher que havia posado ao nosso lado na foto do altar, que havia abençoado nosso amor diante de todos. Meu corpo inteiro tremeu. Senti a garganta fechar e as lágrimas escorrerem antes mesmo de perceber que estava chorando. Não era só traição. Era cinismo. Era o escárnio. Era o tapa invisível de alguém que já não se importava mais com o estrago que causava. E, como se não bastasse, era com a mulher que organizou o batizado da minha filha, marcado para dali a poucos dias. Ela havia escolhido tudo, desde a igreja até as lembrancinhas. Naquele instante, compreendi. Eu estava cercada por mentiras. E o batizado da Alana, que deveria ser um momento de bênção e união, estava prestes a se tornar o palco de uma das maiores humilhações da minha vida. Mas eu ainda não sabia que o pior estava por vir. O dia do batizado de Alana estava marcado no calendário, mas para mim era muito mais do que uma simples cerimônia. Era o dia em que tudo que estava sendo escondido, negligenciado e abafado viria à tona. Eu não sabia como, mas eu sabia que algo grande aconteceria, algo que mudaria não apenas o futuro da nossa filha, mas a minha vida, a vida de Fábio e até mesmo a vida de Isabela. Eu sentia um nó apertado na garganta, uma angústia que me acompanhava desde o momento em que percebi o que estava acontecendo entre eles. A noite anterior havia sido marcada por uma quietude estranha em nossa casa. Fábio, como sempre, agia como se estivesse alheio à tensão que pairava sobre nós. Ele saiu por alguns minutos para dar uma volta, mas eu não consegui não sentir que ele estava apenas adiando o inevitável. Quando voltou, eu estava sentada na sala, observando a pequena Alana dormir calmamente no berço. Ele olhou para mim, mas não disse nada, não fez nenhuma tentativa de se aproximar. Era como se ele sentisse que eu já sabia de tudo e não soubesse como lidar com isso. No domingo, o grande dia, eu acordei cedo, com a sensação de que o tempo estava se esgotando. O dia do batizado parecia ser uma mistura de alegria e angústia para mim. Eu estava sorrindo para as fotos, cuidando da pequena Alana, mas minha mente estava em outro lugar. Cada movimento meu, cada gesto, parecia parte de uma encenação que estava prestes a desmoronar. A tensão se acumulava dentro de mim, mas eu não sabia como lidar com ela. Fábio parecia mais desconfortável do que o normal. Ele se arrumava apressadamente, olhava para o celular constantemente, mesmo estando ao meu lado, parecia distante. Ele tentava manter a calma, mas seus olhos não conseguiam esconder a ansiedade que se acumulava dentro dele. Quando ele se aproximou de mim para ajeitar o cabelo de Alana, eu senti um arrepio percorrendo minha espinha. Era uma tentativa de mostrar que ele estava ali, mas, por dentro, ele estava em outro lugar, com outra pessoa. E eu sabia exatamente quem era essa pessoa. A cerimônia estava marcada para o meio da manhã. A igreja estava deslumbrante, com flores brancas e lilazes decorando cada canto, criando uma atmosfera de paz e pureza. Mas para mim, o cenário não poderia estar mais longe de ser um local de tranquilidade. Eu estava nervosa, mais do que imaginava. Cada passo que dávamos em direção ao altar era um passo em direção à verdade, uma verdade que não poderia mais ser ignorada. Fábio estava dando os cumprimentos, sorrindo para os convidados e fazendo com que tudo parecesse uma celebração normal,
mas por dentro eu estava em guerra. Como ele podia ser tão indiferente? Como ele ainda conseguia fingir que estava tudo bem, quando eu sabia o que ele tinha feito? Eu tentei me concentrar em Alana, mas a dor do engano me consumia. Eu não conseguia mais fingir que não via o que estava acontecendo. Isabela, a madrinha do nosso casamento, estava lá também. Ela estava mais bonita do que nunca, com aquele sorriso confiante e seu olhar implacável. Eu a observava de longe, tentando manter a compostura, mas o que ela representava naquele momento era claro demais para ser ignorado. Ela estava ali para me provar que ela era escolhida, que ela havia ocupado o lugar que, por tanto tempo, foi meu. O lugar de esposa de Fábio, a mulher que compartilhava sua vida. Eu não sabia o que me deixava mais irritada, o fato de que ela estava se aproveitando da situação ou o fato de que Fábio estava permitindo isso. O momento de chamar os padrinhos chegou, e eu não pude evitar o arrepio que me percorreu quando ouvi o nome de Isabela sendo chamado. Ela se levantou com a elegância habitual e foi em direção ao altar com Fábio ao seu lado. O sorriso de Fábio parecia um tanto forçado, como se ele estivesse tentando convencer a si mesmo de que tudo estava normal, que não havia nada errado. Mas não havia nada normal naquele dia. Não havia nada normal na maneira como ele olhava para ela. Não havia nada normal no fato de que, enquanto eu estava ali com a nossa filha, ele estava ali, ao lado de Isabela, atuando como se a vida fosse uma grande farsa. Eu queria gritar, eu queria berrar, mas eu sabia que o momento não era o certo. O que estava acontecendo dentro de mim não podia ser resolvido naquela igreja. Eu olhava para Lana, dormindo em meus braços, e sabia que, quando tudo isso se resolvesse, a minha vida nunca mais seria a mesma. Eu estava ali para ela, para ser a mãe que ela merecia, e não mais a esposa que ele achava que eu deveria ser. A cerimônia continuou, mas o peso da traição me consumia. Eu não conseguia mais prestar atenção ao que estava acontecendo. Eu via Fábio e Isabela trocando olhares, com aquele tipo de cumplicidade silenciosa que só quem compartilha um segredo sabe reconhecer. Eu queria ser forte, queria que aquele dia fosse sobre minha filha, mas não conseguia evitar o que estava acontecendo dentro de mim. Cada momento era uma mentira sendo construída, um engano sendo sustentado por Fábio, que não sabia mais o que fazer. Quando o batizado finalmente chegou ao seu ápice, eu sabia que aquele seria o momento decisivo. Quando o padre pediu para os padrinhos se aproximarem da pia batismal, o clima ficou pesado. Fábio se aproximou de mim, com Alana nos braços, e eu percebi, mais uma vez, a distância entre nós. Ele me olhou com um sorriso de circunstância, mas seus olhos estavam fugindo dos meus, como se ele soubesse que já não havia mais como esconder o que estava acontecendo. Foi nesse momento que eu tomei a decisão. Não dava mais para continuar fingindo. Não dava mais para esconder a dor e a raiva que eu sentia. Eu não podia mais suportar a ideia de que ele e Isabela estavam lá, de mãos dadas, participando da minha vida como se nada tivesse mudado. Eles estavam vivendo uma mentira, e eu não podia mais ser cúmplice disso. Fábio disse, com a voz firme, mas carregada de emoção, eu sei de tudo. Ele me olhou como se eu tivesse dito algo impensável. Sua expressão mudou rapidamente, e eu vi, pela primeira vez, a vergonha em seu rosto. Ele tentou desviar os olhos, mas eu não podia mais deixar isso passar. Você não sabe de nada, ele respondeu, tentando disfarçar o nervosismo, mas eu percebi que ele não estava mais no controle. Eu sei, Fábio. Eu vi tudo. Eu vi você com ela, vi o que está acontecendo. Não adianta mais esconder. Não adianta mais fingir que não vejo, eu falei, agora com mais força. Nesse momento, Isabela se aproximou, sorrindo como se já soubesse o que estava acontecendo. Seu sorriso foi frio e calculista, como se ela tivesse se antecipado a tudo. Sim, Letícia, ele e eu estamos juntos. Você não é mais necessária aqui. Você é só uma lembrança do passado. Aquelas palavras foram como uma lâmina cortando meu peito, mas eu não vacilei. Eu olhei para Lana, que estava em meus braços, e soube que, pela primeira vez, estava tomando o controle da minha vida. Eu não seria mais a esposa submissa. Eu não seria mais a mulher que ficava à margem. Fábio tentou se aproximar de mim, mas eu dei as costas. Era o fim. O fim de um ciclo que eu nunca soubera que estava vivendo.
Fui embora, com Alana nos braços, e deixei a igreja para trás. Eu não ia voltar mais. Fábio e Isabela poderiam ficar com suas mentiras, mas eu tinha uma nova verdade agora, minha filha. E essa verdade, sim, era a única que importava. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!